Você já imaginou o que acontece com um corpo quando é deixado por horas, em temperaturas abaixo de zero? Quando o sangue começa a congelar, quando a pele perde a cor e o coração desacelera até quase parar. Agora imagine que esse corpo não é de um adulto, é de um bebê, pequeno demais para entender, frágil demais para reagir e sozinho demais para pedir ajuda. Foi exatamente isso que aconteceu, no meio de uma floresta coberta por neve. Uma tragédia anunciada, que por algum motivo que ninguém explica, acabou se transformando em milagre. Porque aquele bebê, que estava azul, imóvel e enterrado no gelo, não apenas sobreviveu, ele desafiou a medicina, desafiou a lógica, desafiou a própria morte. E o que vem a seguir vai mexer com tudo o que você acredita ser possível. Se você tiver coragem, assista até o fim, porque o que aconteceu depois é simplesmente impossível de explicar. O nome dele era Nikolai. Tinha apenas 18 meses de vida. Morava com os pais em uma vila isolada, cercada por florestas e montanhas, num canto esquecido da Sibéria. Naquela manhã, a temperatura já marcava menos 20 graus Celsius. Era o tipo de frio que congela o ar antes de você respirar. Os pais faziam o que sempre faziam. Cuidavam da lenha, protegiam o fogo e tentavam manter a casa aquecida para o bebê. Mas em um momento, curto demais para ser notado, longo demais para ser corrigido, Nikolai desapareceu. Estava no quintal, brincando com um trenó de madeira. O pai o viu ali. E quando voltou com a água, ele já não estava mais. Nenhuma pegada, nenhum som, só neve, muita neve. O desespero tomou conta da família. Eles procuraram atrás da casa, nas trilhas da floresta, na beira do lago congelado. Nada. Era como se o bebê tivesse sido apagado da paisagem, ou engolido pelo próprio frio. E a cada hora que passava, a esperança derretia. Mas a neve, não. Quando a noite caiu, a floresta ficou ainda mais silenciosa e o frio mais cruel. Vizinhos chegaram com lanternas. Homens da vila se juntaram aos pais e começaram a busca, com as mãos, com pás, com cães farejadores. Mas quanto mais eles procuravam, mais impossível parecia. A neve tinha coberto tudo, cada trilha, cada vestígio, e o mais assustador era o tempo. Nikolai já estava desaparecido há mais de 6 horas, em um ambiente onde um adulto não resistiria por 2. Os bombeiros chegaram, a imprensa local também, mas o tom nas vozes era de despedida. Se ele ainda está vivo, é um milagre em andamento. Alguns moradores se recusavam a parar, outros já choravam em silêncio. A floresta, naquele momento, parecia mais um cemitério congelado. Até os cães começaram a se recusar a seguir adiante. E foi quando uma das equipes fez o que ninguém esperava. Decidiu cavar, onde não havia pista alguma. Na base de uma árvore, com galhos secos e raízes cobertas de gelo, eles encontraram algo. Não um corpo, mas um som. Um som fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Era um choro abafado, baixo, intermitente, mas real. Ninguém acreditou de primeira. Parecia impossível, uma alucinação coletiva causada pelo desespero. Mas o choro se repetiu. E então, embaixo de uma camada espessa de neve, coberto por folhas, gravetos e gelo, estava ele, Nikolai, imóvel, com os olhos fechados e a pele azulada. A temperatura do corpo quase incompatível com a vida. O bebê estava praticamente congelado. Por instinto, um dos bombeiros o colocou no peito. Tentava aquecê-lo com o próprio corpo. Outros começaram a gritar por ajuda, ligaram para a ambulância mais próxima e correram com ele nos braços.
Ninguém conseguia entender como um bebê, sozinho na floresta, por quase 24 horas, tinha sobrevivido àquele frio. Era contra tudo o que a medicina conhece, contra tudo o que qualquer lógica humana poderia explicar. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Nikolai chegou ao hospital inconsciente, o corpo gelado, os batimentos quase indetectáveis, a respiração fraca como um sussurro. Os médicos disseram: "Não temos o que fazer. Preparem-se para o pior." Mas enquanto preparavam os aparelhos, algo mudou. O coração bateu, uma vez, depois outra, e então, mais uma. As pupilas reagiram, os dedos se moveram, e uma lágrima escorreu. O bebê, de alguma forma, ainda estava ali. Nas horas seguintes, ele foi colocado em uma incubadora térmica, ligado a tubos, monitorado a cada segundo, e contra todas as previsões. A temperatura corporal começou a subir. Os órgãos voltaram a funcionar e o cérebro estava intacto. Nenhuma lesão, nenhuma sequela, nada. Era como se o frio tivesse preservado a vida, como se o corpo tivesse hibernado e o coração soubesse esperar o momento certo para voltar. Os médicos estavam em choque e os pais em lágrimas, mas nem todos aceitavam essa explicação. Porque o que aconteceu ali não parecia só biologia, parecia outra coisa. O caso foi noticiado em vários países, jornais, sites, programas de TV. Todos chamavam de o bebê do milagre gelado. Alguns médicos tentaram explicar. Falaram em reflexo de imersão, resposta neurológica extrema ou hipotermia protetora. Mas nenhum estudo, nenhum laudo e nenhuma teoria científica conseguia responder à pergunta mais simples de todas: como ele sobreviveu? O local onde ele foi encontrado não oferecia abrigo, não havia calor, não havia nada. E mesmo assim, o bebê respirou, sobreviveu e voltou para casa nos braços da mãe. Desde então, Nikolai cresceu saudável. E a cada inverno, quando a neve volta a cair sobre aquela floresta, a vila inteira lembra da noite em que a morte bateu à porta, mas não entrou. Ou talvez tenha entrado, e por algum motivo que ninguém entende, decidiu ir embora. Essa história não é uma lenda, não é ficção, não é roteiro de filme. É real. Aconteceu. E continua intrigando médicos, cientistas e qualquer pessoa que ouve pela primeira vez. Como um bebê, frágil, indefeso, congelado por quase 24 horas, conseguiu voltar à vida, sem nenhuma sequela? Será que foi só biologia? Ou algo muito além? Mistérios assim nos lembram de uma coisa: por mais que a gente ache que entende o mundo, existem forças, momentos e histórias que escapam de qualquer explicação. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui, toda semana. Casos reais, surpreendentes e inacreditáveis, que desafiam a lógica e fazem você repensar tudo. Então, se você chegou até aqui, é porque algo nessa história tocou você. Não deixa isso passar. Se inscreve no canal Surrealidades agora mesmo. Ativa o sininho e se prepara, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais chocante do que esse. E lembre-se, por trás das histórias que ninguém acredita, sempre existe uma verdade esperando para ser descoberta.